Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui um texto, digamos que um pouco contraditório. Eu tenho aqui um texto que, na verdade, quando você ouvir, você vai se dar conta que isso aqui não é uma crítica, mas isso aqui é uma afronta na vida de muitas pessoas, as quais elas seguem a Deus de maneira equivocada, porque muitas pessoas elas vivem como se estivessem andando na contramão do Evangelho. Muitas pessoas elas acham que está servindo a Deus, só que na verdade está servindo a homens, e não é a Deus que estão servindo. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, para que você se dê conta de que, humanamente falando, Deus não precisa, humanamente ou financeiramente falando, de nada do que temos. Deus não, porque Ele já é dono de todas as coisas. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Atos 17, 24 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não habita no santuário que pelo homem é construído, porque o homem é muito pequeno para construir algo para Deus. Aqui a Bíblia está nos ensinando que não é o homem que constrói para Deus, é Deus que constrói para o homem. A seguir ele diz assim no versículo 25: nem é servido por mãos humanas. Deus não pode ser servido pelos homens, como eu falei. Deus é grande demais para que o homem sirva a Ele. Aliás, o próprio Senhor Jesus, certa vez, ele disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Deus não depende do homem, humanamente se falando, para nada. Deus não precisa das coisas que o homem tem, das coisas que o homem possui. Eu vou te mostrar aqui claramente na Bíblia que Deus não depende de mim, de você, para absolutamente nada. Muitas pessoas, de maneira equivocada, elas dizem: Deus precisa de mim para isso ou para aquilo. Você vai perceber aqui que Deus só precisa, independente se é do crente católico ou alguém que não tem religião, Deus só precisa da humanidade para uma única coisa. Para uma coisa só, eu vou te mostrar aqui. Por isso que ele disse no versículo 25: nem é servido por mãos humanas. O homem não tem o que oferecer para Deus. O homem não tem com que servir a Deus. O homem não tem nada para oferecer ao Todo-Poderoso, porque aquilo que eu e você temos das mãos de Deus nós recebemos. Então, se Deus nos presenteou com algo, se Deus nos deu algo, se Deus confiou algo nas mãos de um alguém, para que Deus vai querer algo que nas mãos de um alguém Ele já confiou? Deus não quer o que é meu, Deus não quer o que é seu. Uma só coisa, olha para mim: Deus não precisa de mim e de você naquilo que temos. Naquilo que temos, Deus não precisa, não depende de nós. Mas sim naquilo que somos. Em uma coisa, não no que temos, mas naquilo que somos. Que coisa é essa? A obediência. A única coisa que Deus precisa com relação à humanidade é que a humanidade lhe obedeça. Apenas isso, nada mais. Porque se você obedecer, Ele irá te abençoá-lo em tudo e em todas as coisas. E por que tem pessoas que não são abençoadas, que deveriam estar sendo, mas não estão? Porque não obedecem a palavra. Porque tem pessoas que eram para estar crescendo espiritualmente ou financeiramente falando que seja, e elas não estão progredindo, porque são desobedientes à palavra de Deus. Como diz aqui: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa, por exemplo, de um terreno que alguém pede e outro vai lá e dá. Deus não precisa da chave do teu carro. Deus não precisa da chave da tua casa. Deus não precisa das coisas que Ele mesmo já te deu. Se Ele precisasse, Ele não iria te dar. A única coisa que Deus precisa de mim e de você é que obedecemos a palavra dEle. Nisso Deus precisa de toda a humanidade. Porém, Ele não obriga que você obedeça.
Mas se você obedecer, é bom para você mesmo, porque quando você obedece, você torna-se abençoado, você está abençoando a si mesmo. Quando você desobedece a si mesmo, você está amaldiçoando. Não é que Deus amaldiçoa, mas alguém quando desobedece a palavra, está a si mesmo se amaldiçoando. Quando você obedece, está se abençoando a si próprio. Quando você desobedece a si mesmo, você está se amaldiçoando. Por isso que a Bíblia fala, no versículo 25, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é aquele que tem tudo que a humanidade precisa. Porém, Ele tem tudo que nós precisamos, mas nós não temos nada para oferecer, porque nós somos pequenos demais para oferecer algo para Deus. Então o homem nada tem para oferecer. Deus não precisa do que o homem tem. Deus precisa da humanidade naquilo que elas são, não naquilo que eles têm. Então é besteira você pegar daí isso ou aquilo. Aí você fala, pastor, porque o Senhor falou que muitas pessoas amaldiçoam a si mesmo. Porque tem muitas pessoas que o fato dela saber que Deus não precisa do que ela tem, mas ela é desobediente. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Financeiramente falando, o que tem pessoas que não prosperam? Porque são infiel. E quando eu falo em obediência à palavra, você tem que ser fiel na fidelidade. Por exemplo, no seu dízimo, por exemplo, né? Independente da igreja que você congrega. Se você for fiel no seu dízimo, na sua oferta, o dízimo, como a Bíblia deixa bem claro, 1/10 parte. Você é fiel naquilo ali, e voluntariamente naquilo que você sente no coração, financeiramente Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida. Porque você está abençoando a si mesmo. Agora, quando você é infiel aqui, a maldição passa a fazer parte da sua vida. E quando a maldição passa a fazer parte, essa maldição também vai atingir todas as áreas da vida de alguém. Não sou eu que digo. Malaquias 3, 8, 9, olha o que está escrito. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí o próprio Deus diz assim, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Ou seja, quando você não obedece a palavra naquilo que pertence a Ele, quando você não obedece devolvendo a Deus aquilo que é dele, conforme a própria Bíblia ensina, você está amaldiçoando a si mesmo. Não entenda, não é o teu carro, não é a tua casa, como falei, não é o terreno, não é a moto, não é a bicicleta, não é a aliança que você tem no dedo, que muitos pedem propósito e campanha, pedindo, não é isso, não é valor que esse ou aquele estimula, não, é o que a Bíblia determina. O dízimo é 1/10 parte. Quando você faz isso, você está abençoando a si mesmo, é uma oferta voluntária que é que você sente no coração, não é o valor que a UB determina. Quer que eu te mostre? Lembra daquela viúva pobre? Alguém ali ofertava, financeiramente falando, sacos de ouro cheio. Aquela viúva deu 2 moedas. Tudo que ela tinha, seja de todo amor, de todo coração. Jesus, olha, essa aqui ofertou mais do que vocês. Então, com relação à oferta, aquilo que com amor você oferta de todo o seu coração. Então não tem valor estimulado, é aquilo que no teu coração você sente. O que você sente no coração é aquilo que você vai fazer por amor. Agora, a 10ª parte é o dízimo. Aí a Bíblia determina 1/10 parte. Aí você está abençoando a si mesmo. Mas quando você não faz isso, a si mesmo você está se amaldiçoando. E essa maldição vai atingir todas as outras áreas da sua vida. Por isso há tantas pessoas sofrendo. Há tantas pessoas perecendo. Falta do ensinamento. Falta de instrução. Falta de aprender a obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que têm facilidade de obedecer a palavra dos homens. Valores que os homens determinam. E não o que é determinado pela palavra. Valores que os homens estimulam, não aquilo que a palavra de Deus ensina. E aí é onde entra Jesus aqui, no capítulo 17, versículo 25 de Atos, onde ele falou, nem é servido por mãos humanas, o homem não pode servir a Deus, é Deus que serve o homem. Como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa das coisas que você tem, queridos. Como eu falei, a única coisa que ele precisa é que você seja obediente. Aí você vai dizer assim, pastor, mas tem tantos que pedem isso, pedem aquilo. Cuidado. Aqui no mesmo Atos 16, diz assim, Atos 16, só para que você entenda. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. O que muitos querem é lucro.
O que muitos querem é dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é raiz de todos os males, é o dinheiro que corrompe. Esse espírito adivinhador dava grande lucro aos senhores daqueles dias, ou aqueles que se declaravam grandes autoridades. A cidade inteira seguia, porque era servido por aquele espírito adivinhador. E eles estavam lucrando. Aquele espírito adivinhador, entre aspas se falando, levava essas pessoas a lucrar, a prosperar financeiramente falando. Porém, o que para essas autoridades era prosperidade, o que para toda aquela cidade era lucro, aos olhos dos homens de Deus era maldição. Então, que muitas pessoas querem dinheiro, querem prosperar. E aí, eles não estão preocupados de aonde vai vir ou como vai ser. Eles querem para si. Eles tendo, está tudo certo, está tudo resolvido. Agora a pergunta é, o que muitos estão fazendo, será que está sendo bênção ou maldição? Aliás, você que vai ver essa mensagem, será que você está vivendo debaixo da bênção ou debaixo da maldição? Porque aqui em Atos 16, para aquelas autoridades, o povo da cidade era bênção, mas para Deus era maldição. E tem muita gente que está vivendo debaixo da maldição e achando que está vivendo debaixo da bênção, porque quer um espírito de adivinhação. E eles achavam que estava sendo abençoado, só que na verdade era debaixo da maldição que eles estavam vivendo. Tem muita gente que está vivendo debaixo da mentira, está sendo servido pelo espírito de mentira. Tem muita gente que está vivendo no pecado, está sendo servido pelo espírito do pecado. Tem muita gente que está vivendo debaixo da idolatria, é pelo espírito de idolatria que essa pessoa está sendo servida. Tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo do ódio, é pelo espírito de confusão, de desentendimento ou do ódio que esta pessoa está vendo sair debaixo de maldição. Por isso eu pergunto a você mais uma vez, será que você está vivendo debaixo da bênção ou debaixo de maldição? Porque o que muitos querem é prosperar, o que muitos querem é crescer, o que muitos querem financeiramente falando é ter lucro. Mas a verdade é, de onde está vindo esse lucro? Será que está vindo por meio da bênção ou por meio da maldição? Que tem muita coisa que é maldição, as pessoas acham que é bênção. Como aqui, a Bíblia diz que Deus não precisa de nós para nada, daquilo que temos não. Ele precisa de toda a humanidade naquilo que somos e não naquilo que temos. Ou seja, o que Deus precisa é que obedecemos a sua palavra, que façamos a coisa certa, conforme a palavra ensina. Que sejamos fiel naquilo que a palavra dele determina e não naquilo que os homens têm ensinado. Porque aquilo que os homens ensinam, a maioria das vezes é maldição. Mas o que Deus nos instrui, o que Deus nos ensina, será sempre bênção na nossa vida. Para finalizar, eu quero deixar essa pergunta no seu coração. Será que você está vivendo realmente debaixo da bênção ou debaixo da maldição? Boa reflexão. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor, Ele é quem nos dá tudo o que precisamos. Ele é o Deus que tem para nos oferecer tudo aquilo que precisamos. É a vida, respiração e tudo mais. Só Ele tem o que precisamos. Deus não depende de mim nem de você. Somos nós que dependemos dele. Não é o homem que serve a Deus, é Deus que serve o homem. Deus não precisa daquilo que temos, não. Deus precisa de toda a humanidade naquilo que somos. Mesmo assim Ele não obriga, se as pessoas quiserem. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra. Agora, se você quer viver debaixo de maldição, obedecendo aos homens e não a Deus, aí é cada um que escolhe o que quer para si. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão no nome do Senhor Jesus.